tu solta a putaria, porra. Esse é o Silvio Santos que tá tarefando tudo. Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Ela pode na 17, pode na 17. Ela pode na দোকান ঢুকবার বন্ধ করে দেবো। তুই পালাস কেন রে? আমাকে দিছিস? হ্যাঁ।